Nós temos trabalhado ultimamente sobre a necessidade de trazermos Jesus para dentro de casa. Não que isso seja uma novidade, já era para ser desde que você se torna crente em Jesus, mas estamos dando ênfase a isto. Hoje de manhã eu cheguei a comentar que é muito fácil nós cultuarmos a Deus, porque o ambiente é propício a isso. Quando estamos na igreja é muito mais fácil, mas quando nós estamos em casa, não sei porquê, eu acho que porque a gente se sente o rei da casa, a rainha da casa, e a gente relaxa um pouco. Alguns relaxam um pouco mais, outros relaxam um pouco menos, mas a verdade é que a gente fica mais relaxado. Em casa é assim. Eu preguei no casamento na sexta-feira e falei sobre a mulher que perdeu uma dracma. Ela perdeu em casa. Em casa, normalmente, são os lugares onde a gente ou tem uma alegria muito grande, tem uma felicidade muito grande, ou também é um lugar onde há turbulências. É um lugar onde passamos a maior parte do tempo. É um lugar onde há intimidades com Deus, ou pode haver. É um lugar onde a nossa intimidade é percebida. É um lugar onde, às vezes, nós temos prazer em receber alguns amigos e nem sempre nós observamos quem trazemos às nossas casas. Nem sempre nós observamos o que levamos para dentro da nossa casa. Quando Deus estabeleceu, quando Ele pensou na família, Ele pensou em algo que Ele perpetuava ali como sendo um lugar para Ele habitar. Deus sempre quis habitar no nosso meio. Então a nossa casa precisa ser a casa de Deus, amém? Pastor, a casa de Deus sou eu, Deus habita em mim. Sim, mas você com seu marido, com seus filhos, formam a casa de Deus. E Deus não se alegra quando há desajustes na casa. Deus não se alegra quando a casa não percebe a presença dEle. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, sempre presente. Hoje eu quero passear aqui com alguns textos e falar sobre algumas casas que tiveram o privilégio de receber Jesus. Umas porque Jesus teve prazer de entrar, e outras porque Jesus foi chamado para entrar. E é interessante que o ambiente que nós formamos, ele pode ser propício à visita de Jesus o tempo todo, e pode ser propício a Ele ficar do lado de fora. Pregamos recentemente, eu estou à porta e bato. E essa mensagem, e esse versículo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, não é? Jesus está falando para a igreja, Jesus está falando para os salvos, Jesus está falando para aqueles que já se haviam declarado dele. Então é necessário, ele respeita que você não queira que ele entre. E se eu fizer uma pergunta aqui nesta noite, eu já sei a resposta, mas eu quero fazer assim mesmo. Quantos querem que Jesus entre em sua casa? Quantos querem que Jesus entre sempre em sua casa? Amém. Amém, é muito bom. E nós vamos ver algumas particularidades, e eu queria que enquanto estivéssemos fazendo isso, que você começasse a analisar. Quem sabe você tem um caderninho aí, quem sabe você tem a sua caneta, você não esqueceu de trazer hoje. Sempre lembrando aos irmãos, traga um bloco de papel, traga um caderninho, anote, porque depois isso vai servir para você durante a semana. Quem sabe, enquanto eu estiver falando, você vai anotar aí a área que Jesus precisa curar, a área que Ele precisa entrar com providência na sua casa. Já falamos aqui, vou repetir, que muitos têm uma casa 80% consertada, uma casa 80%, 90% que seja. Mas o Senhor não quer que você tenha uma casa 90% em dia. Ele quer que você tenha uma casa 100% em dia. É muito comum, irmãos.
Nós ouvíamos pessoas dizendo assim, olha, lá em casa está tudo certo, está tudo bem, a não ser, aí ele fala um detalhe, a não ser nessa área, isso aqui eu preciso. E aí, às vezes, os meus filhos, só tem um problema, meus filhos não obedecem. Outro, olha, nós vivemos numa comunhão perfeita, mas só tem uma coisa, a enfermidade não sai lá de casa. Houve uma época na minha vida em que a enfermidade não saía lá de casa. Minha filha, Vivian, tinha 2 anos de idade, ela ficava doente toda semana. Começou todo mês, todo 15 dias, toda semana, doente. Doenças. Depois foi a Thaís, mais novinha do que ela. A enfermidade rondou lá, até que eu convidei Jesus para entrar e curar. Eu quero falar de 5 casas especiais, há muito mais, mas 5 casas, e eu quero que você se identifique, tomara que se identifique. Pastor, mas eu tenho que ter esses problemas? Não, tomara que você, tendo, não deixe de identificar, é isso que eu quero dizer. A primeira casa que Jesus entrou foi exatamente na primeira casa onde ele fez um milagre, onde ele começou os milagres, o ministério dele com milagres. Foi em Caná da Galileia. Essa casa, a Bíblia não diz se era a casa de uns crentes, o fato é que ele estava lá, ele foi convidado, e a mãe dele foi convidada primeiro, naturalmente, levou Jesus, levou os discípulos que estavam, e ele entrou nessa casa. Esse texto está em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, eu não vou ler todos os versículos. Ao completar-se o dia de eu estou em Atos. Quando eu falei o dia de eu falei, Pentecoste não é em João. Então, João capítulo 2, versículo 1, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Amados, a primeira casa que Jesus entra, ele entra para resolver um problema de alegria. O vinho representava alegria numa festa de casamento, numa festa que durava mais ou menos 7 dias. O normal era durar 7 dias. Tem até um simbolismo dessa festa com o que vai acontecer com Jesus, com a festa conosco no céu durante 7 anos. Mas isso é outra pregação. E então, eu queria que você imaginasse a decepção daquela casa. Jesus entra ali, estava ali já, e o casamento está acontecendo, não se sabe se foi no segundo, se foi no primeiro, se foi no terceiro, mas em dado momento o vinho acabou. E os convidados começaram a ficar decepcionados. Agora, era muito feio para os anfitriões, era muito feio para o pai da noiva, era muito feio para os donos da festa deixar que isso acontecesse, e não podia acontecer realmente. Não se tem notícias em outro lugar da Bíblia que isso aconteceu com alguma frequência, mas houve uma tensão, porque o motivo da alegria tinha se esvaído, tinha acabado. Naquele momento, as pessoas começaram a ficar preocupadas, mas Jesus está ali. E Jesus então vai estabelecer o primeiro milagre mencionado. Ele transforma a água em vinho e ele restabelece a comunhão daqueles irmãos, um vinho muito melhor do que aqueles que tinham bebido. Então, a alegria muito superior àquela alegria que talvez eles tivessem experimentado até aquele momento. Queridos, quando falta alegria numa casa, a tendência é que as coisas vão andar de mal a pior. Falta alegria. E o que é alegria? Alegria não é as pessoas ficarem contando piada. Alegria não é as pessoas ficarem rindo de programa humorístico. O que é alegria numa casa? Alegria é o prazer de viver. É você acordar de manhã. Eu já estive hospedado na casa de irmãos nessas viagens por aí. Cuidado quando você me convidar para ir na sua casa, porque eu vou ficar prestando atenção nisso também. Mas eu já estive hospedado em casa de irmãos por esse mundo afora. E teve casa que
a impressão que eu tinha é que tinha havido morte na noite para o dia, porque todo mundo que acordava macambúzio. Sabe o que é macambúzio? Não, embezerrado. Sabe o que é embezerrado? Sorumbático. Ou seja, macambúzio é uma pessoa que não quer conversa com ninguém, só esquenta depois das 10. E a alegria deles teria que ter um motivo. Se tem uma comida boa, tem alegria. Mas se não tem uma comida boa, não tem alegria. Eu já vivi isso, eu já visitei pessoas e vendo, está faltando a presença de Jesus aqui. Quando a presença de Jesus é constante, quando Ele habita realmente numa casa, a alegria também, ela é visível. Não é uma alegria falsa. Não é uma alegria que pode acabar daqui a 10 minutos. Não é uma alegria que é fruto de uma anedota, fruto de alguma coisa que alguém ofereceu. Mas é uma alegria de viver. É uma alegria de saber o seguinte: aconteça o que acontecer, nós temos Jesus. Jesus está conosco. E isto é motivo de alegria. Eu não sei como é que é a sua casa, meu amado. Eu não sei se a sua casa é uma casa triste. Existem pessoas que também já visitei casas que eu cheguei, que a impressão que eu tinha entrado num cemitério, né? Ou num lugar assim, obscuro, uma boate, tudo escuro, o teto era preto, a parede era preta e tal. Aí a pessoa veio de roupa preta, me recebeu e disse assim: paz do Senhor, irmão. Quase que eu falei assim: amém. Mas o clima era assim. Aí, as pessoas parecem que têm prazer em não ser alegres, mas não é que eles têm prazer, não, eles não têm motivos de serem alegres. Quantos estão entendendo? Quantos estão sabem o que é alegria? Alegria é você levantar de manhã e ter esperança, isso te traz alegria. Alegria, por que você tem alegria em casa? É quando você acorda de manhã e tem prazer de conversar com as pessoas e saber, nós temos o que comer, e se não temos o que comer, o Senhor providenciará, isso é alegria. Primeira casa que Jesus entrou foi em Caná da Galileia. Ele trouxe alegria para a sua casa. Eu quero te convidar, meu amado, a anotar, se está faltando alegria nessa casa, ao final do culto, você virá aqui à frente. Você não precisa vir com um papel escrito alegria, mas você aqui tem dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor devolva alegria. Pode ser que você esteja sendo esse influenciador de tristeza na sua casa, porque você perdeu alguma coisa que você esperava tanto, porque você se decepcionou com alguma coisa, e está faltando alegria. Amém? Olhem para mim, irmãos. Samuelzinho, filho do Marcelo, ele tinha o hábito de chegar e nos cumprimentar e falava assim: paz do Senhor, pastor. Aí um dia eu falei assim: você é feliz? Ele: sou. Eu disse: então você não está mostrando que você é feliz. Então, quando você for cumprimentar as pessoas, você fala assim. Então ele agora me vê e chega assim: pastor. É o jeito que ele está entendendo. Mas, irmãos, se eu tenho alegria, não importa se eu estou devendo, eu tenho alegria. O Senhor vai resolver alguma coisa. Cuidado para você não fazer uma dívida: Senhor, cura a minha alegria. Não é isso. Mas se eu estou momentaneamente com uma enfermidade, eu tenho alegria, porque ainda que eu morra, eu vou estar com o Senhor. Amém ou não? O que Abacuque disse? Ainda, aí vai um monte de ainda que a figueira não floresça. Vamos trazer para os dias de hoje. Ainda que não haja vacas no curral. Vamos trazer para hoje. Ainda que eu esteja desempregado. Ainda que nem todos gostem de mim. Ainda que meu time tenha perdido do último lugar do campeonato. Ainda que meu carro estragou. E Abacuque disse: ainda que isso tudo aconteça, eu hei de me gloriar no Senhor, eu hei de ter alegria, porque nada das coisas aqui mundanas podem, sim, eles influenciam, me deixam alegre, mas eles não podem ser o marco da minha vida que eu vou ter com Deus
lá em cima. Eu já começo, eu estou ensaiando. Lá no céu não vai ter tristeza. Eu quero ver a cara de alguns irmãos que quando chegaram no céu, falaram: irmão, mas você vivia triste lá na terra, agora cadê tristeza? Não, o negócio aqui é muito bom, senhor. O negócio aqui é bom demais. Porque não vai ter tristeza, não tem tristeza, não há tristeza, mas você precisa ter isso. Então, se na sua casa está faltando alegria, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar: Espírito Santo, fala comigo onde é que eu perdi. Quem sabe está faltando você acertar com seu marido, sua esposa, seu filho, seu emprego, seja alguma coisa que você está trazendo para dentro de casa, mas pode ser também alguma coisa amaldiçoada que você tenha trazido para a sua casa e está te roubando a alegria. Tudo que é do inimigo, ele tem o poder de entristecer a gente. Pode ser. Então, faça uma pesquisa aí na sua mente agora. O que eu tenho trazido para a minha casa nos últimos dias? O que tem entrado pela televisão? O que tem entrado pelos emissores de rádio? O que eu tenho feito lá fora? O japonês diz que nós tiramos o sapato por higiene. Então, eles tiram o sapato, ninguém entra de sapato dentro da casa. Onde você está pisando lá? O que você está trazendo? O que você está comprando? Isso pode te roubar a alegria. A segunda casa que Jesus entrou foi na casa de Simão Pedro. Está em Lucas capítulo 4, Marcelo, versículos 38 e 39. Ele vai entrar ali para curar. O que ele fez ali? Ele curou. A sogra de Pedro estava muito doente. Diz a palavra de Deus: saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre. E rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Queridos, há enfermidades na nossa vida que impedem que nós sirvamos a Jesus. E essas podem ser do corpo, mas também pode ser enfermidade da alma. Pode ser enfermidade de qualquer área da sua vida. Há pessoas que estão enfermos no trabalho. O trabalho dele está muito ruim, ele reclama, então ele está doente, ele não aguenta falar. A pessoa está enferma no seu relacionamento. Eu conheço casas onde o pai não fala com o filho. Consequentemente, o filho também não busca falar com o pai, e crescem assim, enfermidades. Mas há casas em que se precisa ir e curar a enfermidade mesmo, física. E não há uma só pessoa que Jesus não possa curar. Eu não estou dizendo que ele vai curar todos, e se não curar, não por incapacidade dele, porque ele é soberano. E ele faz o que ele bem entender, mas não há nenhum impedimento para que Jesus cure. Como está a sua casa? Que tipo de enfermidade tem entrado na sua casa? Que tipo de enfermidade tem impedido você de servir, de ser uma testemunha de Jesus? Quando Jesus entra na nossa casa, amados, ele nos dá uma certeza, uma segurança tremenda, em que nós não precisamos ficar chamando as pessoas, mas chamar a Jesus. Mas Jesus está na sua casa hoje. O Espírito Santo de Deus, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está na sua casa. Você tem poder, você tem que ter essa autoridade de falar: Senhor, febre, em nome de Jesus, saia. Como nós temos visto aqui milagres acontecendo na casa de alguns irmãos, você tem esse poder, a Bíblia te concede essa autoridade. Você está vivendo com enfermidade porque você quer, mas o Senhor te deu lá na cruz do Calvário. Diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que Jesus precisa entrar na sua casa para curar, irmão e irmã? Eu queria que você anotasse, porque se você está enfermo, você vai vir hoje aqui, nós vamos orar e você vai ficar curado. Quantos creem nisso? Quantos têm uma enfermidade aqui nesta noite? Levante a mão assim. Vou perguntar de novo, porque tem gente que a enfermidade dele é o orgulho, e ele precisa levantar a mão. Quantos têm enfermidade aqui nessa noite? Mais pessoas levantaram agora. Viu como é que o Espírito Santo fala? Você vai vir aqui, o Senhor vai te curar. Mas eu não quero que Ele me cure. Agora é outra conversa.
Mas se você o convidar, Jesus vai entrar na sua casa e você hoje vai levar para a sua casa a cura. Você vai chegar e dizer: marido, mulher, filhos, eu estou vindo da igreja e eu trouxe a cura para a nossa casa. Jesus está aqui para nos curar e vai curar não só essa enfermidade ou estas enfermidades, mas Ele vai viver aqui também curando. Então note que Jesus, Ele traz alegria, mas Ele traz a cura. Vício é uma cura. Relacionamento, marido, mulher, filhos, pais, filhos, é uma cura que precisa, é uma enfermidade. Vício não é uma cura, vício é uma enfermidade. Vício precisa de uma cura, é isso que eu quis dizer. Mas a terceira casa que Jesus visita é a casa de Jairo. Esse aqui, então, ele tem algo especial, esse texto. Em Lucas 8, 41 e 42, depois nós vamos pular para o 49, no mesmo Lucas 8. Lucas 8, abra sua Bíblia aí, 41 e 42. Diz assim, Lucas 8, eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. É como se fosse um pastor, um dirigente aqui da igreja, a sinagoga deles lá. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam a cura. Esse versículo está errado. O texto aí da igreja. Enquanto ele caminhava, pois tinha uma filha, e enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Agora vamos lá no 49, Marcelo. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta. Ele estava indo para lá. E ele estava naquele momento curando a mulher do fluxo de sangue. Se você ler todo o texto, você vai ver isso. Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Irmãos, essa palavra, ela será salva. Eu disse: não, tudo bem, agora já morreu, se foi salva, foi, se não foi, não será. Mas ela será ressuscitada, ela receberá a salvação e a casa será diferente. A terceira casa que Jesus visita, ele visita para levar vida, trazer vida. Irmãos, vocês já viram um morto-vivo andando? Ele está andando. Ele fala, na casa há uma família, mas estão todos mortos. Ali as coisas são mortas, não há esperança, não há sonhos, não há projetos, tudo morreu. Pode ser que tenha havido antes, mas de repente, por alguma coisa que tenha acontecido, morreu tudo. E as pessoas passam a viver numa casa de mortos. O ambiente é morto, as palavras são palavras de morte e não de vida. Você conversa com as pessoas, não dá não, está muito ruim, olha, vai piorar um pouco, hein? Não sei, olha, do jeito que está, não tem jeito. E ele já declarou, não tem jeito, não vai dar certo, vai piorar. Palavras de morte. Sonhos que se foram. Casamentos que já morreram e estão ali só de fachada. Morte, morreu. Não há vida ali. Em nada naquela casa. Você entra e a impressão que você tem é que você está num sepultamento, porque todas as conversas são negativas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar por uma pessoa muito negativa. Irmão, tem que pedir a Deus duas coisas. Primeiro, o Senhor me dá paciência, depois o Senhor me dá fé. A paciência é para enfrentar o irmão, e a fé é para a enfermidade dele ser curada. Porque é impressionante. Porque você está conversando com pessoas que têm palavra de morte, e você diz: vamos falar isso, Deus pode. Não sei, você não conhece o fulano.
E aí você vai para o outro, mas fulano diz, mas você não sabe, mas será que Deus sabe? E, não sei não, teve uma pessoa que morreu disso. E chega lá pelas tantas horas e diz, irmão, o que a senhora quer? O que o senhor quer, irmão? Porque há palavras de morte. Por tudo que você fala, ele só enxerga morte. O que é morte? Morte é derrota. Não, mas, pastor, quando a gente morre, Jesus não ressuscita. Mas Jesus não chama morte de morte, ele chama de sono. Lázaro não morreu, ele dorme. A morte significa derrota completamente. Morte significa separação do pecado, ou pelo pecado. Significa alguma coisa da ausência de Deus, é morte. Onde Deus está, onde Jesus está, onde o Espírito Santo impera, a vida. Quando você entende isso? Neste caso aqui, Jesus entra e ele foi tocando o passinho dele, parou no meio do caminho, fez outra cura, e ele já sabia, pela sua onisciência, que ele chegaria lá. E quando dão a notícia a ele, a impressão que tem é que ele falou assim, eu já sei antes de você. Porque com a resposta diz, fica tranquilo, crê somente, não vai ter problema aqui. O que é uma casa sem vida? É uma casa sem nenhuma esperança de que eu posso servir a Deus, porque já não vale mais nada, não há prazer em nada. Irmãos, há uma tristeza muito grande quando eu encontro crentes assim. Quando você encontra uma pessoa que não é crente, ainda você admite até, puxa vida, não. Mas quando você tem uma pessoa que diz salva, transformada por Jesus, e você vai conversar, e da sua vida, dos seus lábios, da sua casa, só sai morte. Não necessariamente a palavra morte, mas semblante de morte, atitudes de morte. O que é isso? A ausência de sonhos, a ausência de esperança, a ausência de vitória. Eu não sei como é que está a sua casa, meu amado e minha amada, mas pode ser que alguma coisa na sua casa já morreu há muito tempo, e você já até está enterrando, ou quer enterrar. E você não tem percebido que Jesus é a única pessoa que pode devolver na sua casa aquilo que o diabo quer matar. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus quer trazer para a sua vida, vida em abundância. Terceira casa, então, Jesus entra para levar vida. Olha quanta coisa é importante na nossa casa. A alegria, a cura e a vida. Quantos querem estar numa casa? Quantos, será que você teria prazer de ser convidado para uma festa onde a festa parece que é morte? A música, vai tocar música. Vamos lá, festa, de quê? Comemoração de que a música? Tum, 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 taram, tum, 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 tum. Isso é música de morte, irmão. Você gostaria de estar num lugar desse? Você gostaria de um lugar onde todas as pessoas estivessem com o semblante para baixo? Morte. Não, Jesus quer entrar e trazer vida. Vida são sonhos, realizações, projetos. Quarta casa. Essa casa aqui, meu amado, é uma casa muito conhecida na Bíblia. Está em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 e 42. É a casa de Marta, Maria e Lázaro. Sabe qual é a impressão que eu tinha? É que Jesus ia passar por ali e falava assim, Marta, Maria, Lázaro, estou chegando, hein? Bota o bolozinho aí, o cafezinho, não esquece do torresmo, deixa no canto aí. Essa é a impressão que eu tenho, porque Jesus gostava de estar ali. Então, diz lá, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Então, daqui a pouco você põe para mim em João 11, versículo 3, agora ainda não. Então essa casa, que casa era essa? Era a casa que Jesus entrou para ser amigo, mas ele entrou para ensinar. Para ensinar.
Olha só, vocês já imaginaram, irmãos, ter um discipulado direto com Jesus? Jesus veio à sua casa e disse assim: eu sentei aqui para te ensinar a palavra. E é o que ele estava fazendo. Já pensaram nisso? Quantos já pensaram nisso? Eu estava falando com alguém um dia, que eu não me lembro quem, já tem um tempinho, e alguém falou assim: olha, o pastor sentou para te ensinar. Ele tem outras coisas para fazer, ele sentou com você para ensinar. A pastora tem feito quarto de guerra, fazendo discipulado com algumas mulheres, uma por uma. Então ela fala uma hora ali com aquela. Quando isso é aquela, vem a segunda, ela fala 1 hora com aquela ali. Eu tenho feito discipulado com as pessoas, onde eu ponho um na sala, e às vezes as pessoas não valorizam. Agora você imagina Jesus. Jesus entra na sua casa e diz assim: eu vim aqui para te ensinar. Deixa eu te dizer, meu amado, esqueça todos os métodos de ensino que você tenha. Eu vou aprender olhando na faculdade. Eu vou aprender estudando a Bíblia. Como? Sabia que são poucas as pessoas que sabem estudar a Bíblia? Como é que você estuda a Bíblia? Você estuda a Bíblia pedindo para Jesus sentar ao seu lado e te ensinar. E como é que eu faço isso, pastor? Pedindo ao Espírito Santo. Porque eu já tenho dito isso aqui, é para os irmãos decorarem mesmo. Isso aqui é a palavra revelada. E como que você vai entender com intelecto uma palavra revelada? Se Deus usou a revelação para mandar escrever a Bíblia, você quer entender no intelecto? Então você não tem estudado a Bíblia. Eu desafio você, meu amado, nesta noite a escrever aí: eu vou aprender com Jesus. A minha casa não tem tristeza, é só alegria. Na minha casa não tem enfermidade, Jesus curou tudo. E na minha casa não tem morte, todos temos planos, mas eu não tenho aprendido de Jesus. Eu queria que você anotasse isso. Aprender de Jesus não é tomar conhecimento, não é ter informações, mas é aprender a praticar aquilo que Ele está falando para praticar. É apertar no botão. Quando diz aperte o botão e funcionará, você diz: agora eu já sei, é só apertar o botão. Mas você não apertou o botão, então você tem que apertar o botão. Isso é aprender com Jesus. Em João 11:3 diz ali que, assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Queridos, Jesus entrou não só para ensinar, mas Ele entrou naquela casa para ser amigo. Será que você tem sido amigo de Jesus? E Ele tem sido seu amigo? O que você dá de presente de aniversário para o seu amigo? Para a sua amiga? O que você dá de presente de Natal, ou de não sei o quê, de amigo oculto, para o seu amigo? O que nós temos dado para Jesus? Não que Ele peça alguma coisa em troca, coisa material, mas o que nós temos dado de vida para Jesus? Ele está querendo entrar na sua casa para fazer amizade com você, mas Ele quer te ensinar. Quantas vezes, amados, nós estamos colocando tudo a perder, porque nós estamos pegando ensinamentos seculares. Não se resolve problemas nossos, que somos espirituais. Nós não podemos resolver com remendos. Nós não podemos aprender com as coisas que são materiais ou seculares. Nós temos que aprender com as coisas espirituais. E só Jesus pode nos ensinar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, eu desafio vocês a tentarem isso, a conversar com Jesus, mas saia do buchincho, saia lá do burburinho, vai para um canto, fica lá num quarto, fecha a porta, desliga o som de tudo e converse com Jesus, mas não só fale, pare e ouça. Pare e ouça. Como Jesus tem prazer em nos ensinar. Como é tremendo, irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, no intuito não de ler, mas de aprender.
Aqui há uns comentários dos teólogos que ajudam, mas mais do que isto, é importante a revelação que ele te dá em cima de um texto. Coisa tremenda. Quando ele fala conosco, meu Deus, eu nunca vi esse versículo. É Jesus se dispondo a sentar ao teu lado e ensinar. Eu não vou te perguntar, porque eu sei que alguns vão ficar constrangidos e eu posso dar oportunidade a alguns de mentirem. Você tem lido a sua Bíblia e estudado todos os dias? Tem gente já sincera que já fez assim com a cabeça, não precisava. Não é? E como é que você quer ficar de pé? Como é que você quer ter alegria? Como é que você quer ter cura? Como é que você quer que tudo na sua vida tenha vida? Na sua casa tenha vida? Se você não deixa Jesus te ensinar como é que se fica alegre, como é que se cura, como é que você tem vida. A última casa que Jesus entra é uma casa em Emaús. Jesus vem andando depois da ressurreição dele, e ele vem andando e coloca-se do lado de 2 discípulos que estavam falando, assim, acho que eles tinham morrido em sonhos. Não dá. Eu falei para você, mas eu sabia, esse negócio não ia dar certo. Eles estavam começando a conversar sobre palavra de morte, e Jesus, então, emparelha com eles e começa a conversar. O que é que vocês estão falando? Mas o senhor não sabe? As notícias são tremendas, todo mundo sabe. Mataram aquele em quem nós tínhamos toda a esperança, e Jesus vai conversando. Irmãos, Jesus entra na casa deles, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 16. Jesus entra na casa deles, porque eles convidam. Jesus faz menção de passar direto, eles estão entrando, olha, eu moro aqui, Jesus, eu moro aqui, quando quiser passa, não falou Jesus, né? eu moro aqui, moço, quando quiser pode entrar para tomar um café. E Jesus faz menção de ir embora, ele diz, não quer tomar conosco, entra aqui. Olha só, Lucas capítulo 24, 13 a 16. E naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, o que tem de gente dizendo que está andando com... o que tem de gente que Jesus está andando do lado e ele não sabe que é Jesus... Aí ele não usa para alegria, ele não usa para a cura, ele não usa para a vida, ele não usa para nada, porque ele não reconhece Jesus. É um profeta do lado dele, é um ser, mas é Jesus, e Jesus é muito mais do que essas coisas todas. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos, pararam. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhe indagou, quais acontecimentos? E eles começaram a lhe explanar, ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha aqui que ele disse, ele era. Sabe, amados, que Jesus já foi muito na vida de alguns e não é mais? De vez em quando eu encontro uma pessoa que diz assim, eu estou afastado, e ele diz assim, olha, Jesus me usou muito, olha, eu impunha as mãos, as pessoas eram curadas, eu fazia isso, isso, assim, assim, e Jesus me usava nisso e nisso e nisso, e por que não usa mais? Não sei, passou. Por quê? Porque ele não reconhece mais Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, avisou antes que faria isso, e eles não reconhecem. E nos versículos 29 a 32, porém, ao se aproximarem, 28, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus
fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais em frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Sabe por que você não tem reconhecido Jesus às vezes? Porque estão mandando clones de Jesus para você. Você tem posto dentro da sua casa um outro Jesus que não é o Jesus, o Nazareno. E você admira tanto aquilo que Jesus te deu o poder de adquirir, que você passa a valorizar a criatura e não o Criador. E você, por um instante, até se esquece que é crente, se esquece que é um salvo, e Jesus está dizendo: mas por quê? Meu Deus, mas isso não está certo, eu não consigo. Mas por que eu não consigo? Você não está sabendo? Eu tinha, agora não tem mais. Eu tinha um emprego, agora os camaradas disseram que vão demitir 50%. Eu estou dizendo que tem uma enfermidade ali, e eu estou sentindo uma dor aqui, deve ser essa enfermidade. Mas e Jesus? Se Jesus não tem feito, eu não sei, eu tenho orado e não tem acontecido nada na minha vida. E eles estavam assim, desse jeito, levaram o nosso Jesus. Como levaram, meu amado? Que Jesus é esse que fala com você e começa a fazer na sua vida e depois ele desaparece? É porque você elegeu uma outra pessoa dentro da sua casa ou dentro da sua vida. E Jesus está entrando nessa última casa que eu quero falar nesta noite para abrir os olhos seus. E só é possível ele abrir os seus olhos se você prestar atenção e como ele age. Isso é profundo, irmãos. Quando é que eles perceberam? Quando ele foi partir o pão. Ele tinha um jeito especial de partir o pão, de abençoar, e eles já tinham visto isso. E quando eles sacaram, né? Aí Jesus desapareceu ali, porque ainda não podia ser tocado, ele não podia ter ficado ali ainda, mas ele tinha que ficar mais alguns dias, depois ele ia ser assunto aos céus. A sexta casa, a quinta casa, é a casa onde Jesus quer abrir os nossos olhos. Abre o olho em todos os sentidos. Olha para mim, abre o olho você que está brincando de ser crente, abre o olho você que está brincando com o pecado, abre o olho você que está brincando de ser feliz e não é. Sabe por que muitas pessoas não são curadas nas igrejas, irmão? Sabem por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Mais alto. Porque não querem. Não querem. Porque não se sentem doentes. Porque não se apresentam. Eu queria que os irmãos imaginassem se Jesus, e vocês soubessem que era Jesus, Jesus está chegando, não é o Henrique Cristo não, mas se ele chegasse, eu não sei como é que ele ia estar vestido, se era com roupão, se era com a calça jeans, eu não sei, não importa isso, mas se Jesus chegasse, se você tivesse a certeza que Jesus chegasse e dissesse assim: eu vou estar aqui hoje, vou colocar aqui uma cadeira para vocês fazerem perguntas e eu atender todos os seus pedidos. Irmãos, o que ia ter gente para: pastor, posso sentar aqui? Posso sentar ali? Posso ficar aqui? É assim que nós seríamos. E quando ele disse assim: quem tem problema de... Eu tenho, não sei, não, mas eu não terminei de falar. Eu tenho um problema, eu quero que você tire. Eu não quero nem saber o que o senhor vai fazer, eu quero resolver. Mas acontece, amados, que algumas coisas nos impedem de ver Jesus fazer isso na nossa vida. Se você estivesse vendo ele pessoalmente, nada estaria na sua frente e nada te deteria. Você viria, agarrava nele, fazia como Jacó fez com o anjo: não sai daqui enquanto não me abençoar. Eu faria isso. Eu sei que alguns aqui fariam isso, quem sabe todos fariam isso.
Mas o que está impedindo você de fazer isso? A nuvem que o diabo tem colocado na sua mente, nos seus olhos, dizendo que você não precisa disso, que você pode resolver de outras formas. E o Senhor precisa abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos nesta noite. A sexta casa que Jesus entrou, não entrou, mas Ele quer entrar, é a sua. Eu estou aqui, eu estou vendo, eu conheço alguns irmãos, eu estou vendo irmãs, onde a irmã é crente em Jesus e o marido não é, onde o filho é crente, os pais não estão aqui e não são crentes, ou os pais são crentes, os filhos não são crentes, tem isso, também existe. O que é preciso acontecer? É preciso que Jesus entre na sua casa. E como é que Jesus entra na sua casa nessa situação? Aí é que está. Sabe como é que Ele entra? Ele entra através da sua resolução. Eu resolvi levar Jesus para casa. Fico pensando, irmãos, quando Zaqueu encontrou com Jesus, ele subiu ali em cima de uma árvorezinha e tal, porque ele era muito baixinho, ele disse, não, eu não vou deixar passar, eu quero ver como é que ele é. E quando Jesus chega e diz, Zaqueu, para baixo, por que, Senhor, eu estou atrapalhando? Não, é que eu quero ir com você e eu quero ficar na sua casa. Ele disse, o senhor vai mesmo na minha casa? Eu quero ficar na sua casa. Mas ele poderia não ter entrado na casa. Zaqueu disse, Senhor, não, o senhor não vai entrar na minha casa. Não há como o senhor entrar na minha casa, porque a minha vida não é condizente com a sua presença. E Jesus não teria entrado. Jesus não força ninguém, mas ele tem desejos. Ele disse, eu quero entrar na sua casa. Aí Zaqueu disse assim, é para já. E sabe qual é a cena que eu estou imaginando? Jesus não foi sozinho, porque ele não andava sozinho, e um monte de discípulos junto. Quando bate na porta da casa de Zaqueu, a mulher dele, Dona Margarida, diz, o que é que está acontecendo aí? Aí Jesus chega, diz, é Jesus, o Cristo o Nazareno, diz, meu Deus, o que você vai fazer aqui? E Jesus vai entrando, pode entrar, Zaqueu diz, é por aqui, entra aqui, pode entrar, Pedro, pode entrar. E entra lá os crentes comilões, e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Eu fico imaginando essa cena. Ele, Zaqueu, foi responsável para levar salvação para a sua casa. Jesus disse, hoje entrou salvação aqui. É mais uma casa que eu falaria, mas eu estou lembrando dela aqui, não está aqui no esboço, mas é mais uma casa. Salvação. Então, meu amado, você tem o direito de levar salvação. Você não tem direito você não deve, não serve para Jesus assim, de você impingir e dizer para as pessoas, você é obrigado. Mas quando você leva alegria, como? Porque se você traz para a sua casa Jesus, você traz uma outra pessoa. Você entrou aqui macambúzio, sorumbático e embezerrado. E saiu com Jesus. E quando você entra na sua casa, as pessoas não vão ver mais o macambuzo. Olá, gente, tudo bem? Então, estava aí, mas você estava mancando, eu não estou mais, eu estou curado e tal. E alegria, olha, amanhã todo mundo, nós vamos acordar, porque aquele processo que eu estou fazendo, e se Deus quiser, o juiz vai me dar a vitória, e isso assim, assim. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Ela tem vida, então você pode levar a vida para a sua casa. Como é que você leva a salvação? Dessa forma. As pessoas, agora, acontece que muita gente talvez não aceite Jesus, porque olha para você e não vê nada disso. A sexta casa pode ser a sua. O que é que está precisando lá? Você anotou? Você não escreveu, mas está na mente, não é isso? Eu espero que você não esqueça. Passe para um papel depois, liste e mostre para Jesus, Jesus, são essas coisas aqui que eu quero. Então Jesus está te convidando. Nós temos aqui 10 minutos, eu quero terminar 9 horas, no máximo. Jesus está te convidando, se está faltando alegria na sua casa. Não, eu sou muito alegre, mas só você e o resto não é não. Então você precisa de Jesus.
Porque só Ele é que vai fazer você contagiar as pessoas com a sua alegria. Para que as pessoas não saibam o que está faltando na sua casa, eu vou falar, nós vamos ficar de pé, e você pode vir ao altar se quiser levar Jesus. Alegria, cura, e a cura pode ser cura da alma, cura do corpo, mas cura, vida. Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus projetos? Você não sonha mais? Pode ficar em pé, queridos. Você não sonha mais, não tem projetos. Vida é ensino. Você vai aprender de Jesus como nunca aprendeu. Nem no esforço, porque Jesus vai te ensinar diretamente. Quando você chegar para o esforço, você vai chegar contagiando também as pessoas com o seu ensinamento. E vai levar Jesus para abrir os olhos das coisas que vocês estão fazendo erradas. Erradas no sentido assim, de indo por um outro caminho. Não é que vocês estão com promiscuidade, não, errado, porque está bebendo, está fumando, não, indo por um outro caminho, tentando resolver de uma outra forma que não é a correta. E Jesus vai abrir os seus olhos. Abre os olhos! Você não está enxergando. Esta é a sua casa. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Posso terminar? Amém? Só quero orar por quem quer, tá, irmão? Quem não quer, mas depois não me procura no pátio, não. Quero orar aqui. Pode vir. Mas não vem porque eu estou falando também não, senão você está vindo sem a visão. Eu quero saber se há na sua casa alguma coisa que precisa ser curada. Há? Tem? Chega mais para frente, irmãos. Amém. Você vai ver a eficácia dessa pregação quando você colocá-la em prática. Porque pode ser que você saia daqui dizendo assim, mas que pregaçãozinha